Mico-bactérias já foram registradas na metade do país e preocupam a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hospitais particulares do Espírito Santo estão proibidos de fazer lipoaspiração por causa dessa bactéria. Nesta clínica, na Grande Vitória, foram confirmados 4 casos de contaminação por micobactéria em cirurgias de lipoaspiração. O centro cirúrgico foi interditado e equipamentos foram recolhidos. O dono da clínica disse que ficou surpreso. Na verdade, a gente não sabe nem de onde veio, se realmente foi da clínica. No Espírito Santo, análises feitas na Secretaria de Saúde revelaram que houve falha na limpeza dos equipamentos. Há uma semana, as cirurgias de lipoaspiração estão suspensas. Para voltar a operar, os médicos têm de comprar tudo novo. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica viajou de São Paulo para o Espírito Santo e hoje à tarde participa de uma reunião aqui na Secretaria Estadual de Saúde. Os cirurgiões acreditam que não há necessidade de proibir lipoaspiração em todas as clínicas e querem que o governo reveja essa decisão. Ano passado, uma bactéria da mesma família contaminou pacientes que fizeram outro tipo de operação, videocirurgia. Foram 195 casos só no Espírito Santo. Hospitais foram multados porque a limpeza de equipamentos cirúrgicos também não foi adequada. As vítimas ainda estão em tratamento e hoje participaram de uma audiência pública. A Anvisa afirma que infecções por micobactéria também foram registradas na metade do país e alerta sobre os cuidados que devem ser tomados. Está havendo uma, vamos dizer, disseminação. Está mais ou menos na metade do país. Pedir orientação, informação, esclarecimento e, se a pessoa não se sentir segura, avaliar o risco-benefício de fazer ou não a cirurgia. Nos antigos Estados Unidos, a guerra civil continua a devastar em meio ao país. Cientistas atribuem esta última falta d'água à escassez de chuva nos últimos 2 anos. Oficiais do Ministério esperam que o preço dos cupons suba. A polícia prendeu 9 suspeitos responsáveis por armazenar a vacina da gripe aviária. Tá assim o verão todo? Fora da zona de quarentena, uma nova bactéria liberada no ar matou 27 pessoas. As autoridades descobriram novas provas ligando a organização terrorista chamada V ao ataque viral de St. Mary em Londres há 14 anos. Essa bactéria, que é extremamente resistente a antibióticos e a própria esterilização, ela é resistente à esterilização, é capaz de contaminar até quem está fora do ambiente hospitalar. Vivian ficou 2 meses numa UTI por causa da micobactéria. Antes da doença, nunca tinha passado por cirurgia e até hoje não descobriu como foi infectada. Um bichinho muito pequenininho, causando quase me levar à morte. Hoje se fala em cirurgia plástica, se fala em endoscopias, né, em videoscopias, né? Mas existem alguns outros procedimentos que podem, o material estar contaminado, por exemplo, um simples piercing. Pode estar contaminado. O pesadelo de Marcos começou depois de uma operação de vesícula no ano passado. Eu tive que retornar à sala de cirurgia, onde eu fiz uma cirurgia muito extensa. A micobactéria já tinha tomado a cavidade abdominal toda, músculo. O comerciante também foi contaminado pela micobactéria. Outras 190 pessoas estão em tratamento contra a infecção. Mexe com o meu psicológico, com o meu lado financeiro, com a minha estrutura familiar, porque hoje eu não sou mais uma pessoa tranquila com a minha saúde. O surto da micobactéria atinge principalmente o Espírito Santo, onde clínicas e hospitais estão proibidos de realizar cirurgias estéticas. Aparelhos usados nas operações devem ser substituídos. Mas a epidemia também já chegou ao Rio de Janeiro e Minas Gerais. Falhas na esterilização dos instrumentos cirúrgicos podem ter provocado a contaminação. A micobactéria é parente do bacilo da tuberculose e é capaz de causar uma violenta infecção. Pacientes que fizeram cirurgias devem ficar atentos à cicatrização dos cortes. Se ela começa a perceber que a cicatrização não está sendo como a gente tem aí na nossa mente, como normalmente acontece, você começa a ver que você tem uma vermelhidão, saída de secreção, algum sinal diferente daquilo do esperado, o ideal é procurar o médico novamente para que seja feito o diagnóstico de se há uma infecção realmente. No ano passado, outra bactéria da mesma família contaminou mais de 2.000 pessoas em todo o país. E houve outros casos.
O Hospital das Clínicas da Unicamp, no interior de São Paulo, teve de fechar as portas durante quase 2 semanas. Uma bactéria resistente a antibióticos foi detectada em pelo menos 60 pacientes. No Rio de Janeiro, 400 pacientes de hospitais públicos e particulares tiveram infecção por bactéria. O motivo, falta de esterilização dos materiais. Em Goiânia, há 2 anos, um surto de infecção hospitalar atingiu 40 pacientes que fizeram cirurgias. Mais uma vez foi levantada a suspeita de que a contaminação foi provocada por equipamentos cirúrgicos. Agora, com o surgimento de novos casos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou uma nota pedindo aos médicos que fiscalizem o procedimento de limpeza dos equipamentos. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, os pacientes também podem ajudar. Ele tem que se preocupar e, ao mesmo tempo, cobrar e perguntar se aquela instituição está seguindo os padrões adequados de esterilização. Porque isso é uma situação que pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. E ocorre, né, Brito? Não é exclusividade do Brasil essa preocupação com a micobactéria e outras, né? Você vê que não é a única. Estão surgindo novas bactérias cada vez mais resistentes. Claro. E não só, né, Brito? Até tratamentos estéticos. Há casos já registrados de pessoas que foram fazer preenchimento no rosto usando agulha normal e injeções, né? E também foram contaminadas por essa bactéria. Então, todo cuidado. No começo pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que devem ser obtidas a qualquer custo. Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Só que o projeto acaba violentamente. Mas os esforços desenvolvidos não foram em vão, pois uma nova habilidade de fazer guerra nasce do sangue de uma das vítimas. Imagine um vírus, o vírus mais terrível que puder, e depois imagine que só você tem a cura. Mas se o seu objetivo final é poder, qual a melhor forma de usar uma arma? É neste ponto da história que vem uma aranhazinha. Ele é um homem aparentemente sem consciência, para quem os fins sempre justificam os meios. É ele quem sugere que o alvo não deve ser um inimigo do país, mas sim o próprio país. Os alvos são escolhidos para potencializar o efeito do ataque. Uma escola, uma estação de metrô e uma estação de tratamento de água. Várias centenas morrem em apenas algumas semanas. Que Três Águas está de fato contaminada. As autoridades tentam controlar a dispersão. Causou uma onda de destruição debaixo da terra. Incentivados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, rachando e dividindo o país até que, enfim, o verdadeiro objetivo vem à tona. Antes da crise do St. Mary, ninguém poderia prever o resultado das eleições daquele ano. Ninguém. Então, não muito depois das eleições, ora, vejam só, um milagre. Alguns acreditaram que era obra do próprio Deus, mas foi de uma companhia farmacêutica controlada por certos membros do partido que os deixou podres de ricos. Um ano depois, vários extremistas foram julgados, condenados e executados enquanto um memorial era construído para canonizar as vítimas. Mas o resultado final, a genialidade do plano, era um medo. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo e, através dele, nosso político ascendeu ao cargo recém-criado de Alto Chanceler. O resto, como dizem, é história. www.influir.com.br